o atual momento dos sistemas de transporte de valores e segurança no Brasil. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Vamos lá! Não é segredo para ninguém que quando se trabalha com dinheiro, os sistemas de transporte de valores e segurança são fundamentais. E para falar sobre o atual momento desses setores, eu conversei com o gerente executivo de operações do Grupo TB Forte, José Ferreira de Andrade Neto, que trouxe mais detalhes. Confira. Antes de mais nada, Andrade, eu queria que você se apresentasse para mim. Tá bom. Bom, meu nome é José Andrade, eu sou gerente executivo de operações da TB Forte, estou na empresa desde do seu início, em 2008, né? Então, são 12 anos aí à frente da área de operações dentro da TB Forte. Ah, entendi. E a questão da empresa, você pode me passar um resumo? O que é a TB Forte? Bom, te agradeço a oportunidade justamente para a gente poder apresentar um pouquinho da empresa, né? A empresa começou a atuar em 2008, na nossa história, hoje nós temos mais de 4.900 funcionários, mais de 31 operações, são mais de 400 carros fortes, mais de 200 carros leves, né? E como é o trabalho de vocês junto ao varejo? Você acabou de me explicar, né, um pouquinho o resumo da empresa, mas como é essa relação entre a TB Forte e o varejo como um todo? Olha, Nathalie, na realidade a gente tem um trabalho que vem crescendo pouco a pouco, né, com o varejo. Nós tínhamos uma atuação muito voltada para a área de caixas eletrônicos por muito tempo, né, mas nos últimos anos a gente vem crescendo a nossa atuação com o varejo e sempre nos colocando à disposição de novos serviços, com novos produtos, novas soluções, né. A empresa tem esse viés de inovação, de realmente propor um serviço diferenciado, né? Essa é a visão da empresa, ser referência no segmento de transporte de valores, então a gente sempre procura trazer algum tipo de inovação e algum tipo de produto, uma solução nova para os nossos clientes. Tá, e você me falou, antigamente que não é tão antigamente assim, tinha esse trabalho mais focado nessa questão de carros não, desculpa, de caixas eletrônicos, né? Caixas eletrônicos, isso. E hoje, como é que foi essa mudança, ou como é que está esse trabalho ao longo desses últimos tempos? Uma vez que a questão dos carros não, oh meu Deus, dos caixas eletrônicos aí, eu posso dizer que está se transformando, né? O próprio cenário de caixas eletrônicos vem se transformando também, né? O país vem passando por essa transformação. Se você pegar países como o Japão, 100% dos ATMs são recicladores, né? Aqui no país a gente ainda está começando a ver essa migração dos ATMs que anteriormente eram só cash dispensers para ATMs recicladores. E isso, de uma certa forma, impulsiona e é um produto novo, uma solução nova para o próprio varejo, né? Então, os ATMs recicladores hoje, eles acabam, de uma certa forma, movimentando e sendo uma solução para o varejo também. Então, a gente vem, de uma certa forma, colocando esse produto na prateleira, enfim, dispondo isso para os nossos clientes. Tá, para quem não está acostumado com o termo ATM... Reciclador. Tá. Ele não só, você pode, além dele fazer a dispensa de cédulas, né, os saques, né, ele também ele recebe depósitos. Então, o próprio comerciante que tem um ATM reciclador, ele pode usar também um ATM como módulo depositário, enfim, para parte das transações dele já ficarem asseguradas dentro do ATM reciclador. Ah, entendi. Perfeito, perfeito. E aí agora vamos falar um pouquinho desse mundo atual que a gente está vivendo, né?
diante dessa pandemia que tem transformado aí a vida de todo mundo. Quero saber como a questão da pandemia afetou os negócios de vocês, como é que a questão da pandemia transformou aí o dia a dia, no caso da TB Forte. Na realidade, afetou a todos nós, né? A gente todos nós estamos aprendendo a conviver com esse momento, né? A empresa, por ser uma empresa que tem muito arraigada e como premissa a segurança, né? Muito forte, palavra de ordem para a gente, segurança, e isso começou, inclusive, pela segurança dos nossos colaboradores. Então, a gente teve uma preocupação muito grande, num primeiro momento, em cuidar das nossas pessoas, em cuidar dos nossos colaboradores. Então, nós adotamos uma série de medidas preventivas e profiláticas, né? Afastamos as pessoas do grupo de risco ou com algum tipo de comorbidade, mantivemos quem podia ficar em home office, para manter também um certo distanciamento seguro das pessoas que efetivamente precisavam trabalhar, porque a gente, como atividade essencial, a gente não podia interromper as nossas atividades, né? Claro. Então, a gente cuidou muito dessa questão de ter medidas que dessem uma condição de segurança e dessem tranquilidade para os nossos colaboradores continuarem a exercer as suas atividades. Dentro desse cenário, tomamos uma série de medidas. Então, aferição da temperatura dos funcionários nos acessos às bases operacionais, instalação de displays de álcool gel para que eles pudessem fazer sanitização das mãos, colocamos uma série de campanhas de massificação da importância de sanitização das mãos, higienização das mãos, distribuímos máscaras, kits, inclusive, que foram doados para as famílias dos colaboradores, para que também houvesse uma expansão dessa campanha para as famílias dos colaboradores também, né? Fazemos um processo de sanitização dos nossos carros fortes, dos nossos carros leves, com produto específico para essa finalidade. Então, a gente tomou todos os cuidados para que a operação não fosse descontinuada. Se eu falar para você que não houve mudança, as mudanças ocorreram para todos nós, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu manter o nosso nível de operação no mais alto grau de excelência, né? E eficiência. Atingimos aí cerca de 98% de eficiência nos nossos atendimentos, tanto para os bancos quanto para o varejo, né? Ou seja, mantivemos o serviço e a prestação dos nossos serviços de forma continuada e ininterrupta. Entendi. E nessa questão, então, no relacionamento com o varejo, vocês, obviamente, como você acabou de dizer, como atividade essencial, não pararam, né, de trabalhar, conseguir essa excelência, mas então a questão mais, a gente pode destacar essa questão da higienização, tudo mais, a questão dos próprios carros de transporte, para entregar para o varejo e, consequentemente, entregar para o público final a garantia, né, diante desse momento desafiador. Exato, porque você vê, houve uma mudança no cenário. Num primeiro momento, os shopping centers interromperam as suas atividades, fecharam, então houve uma crescente demanda nos supermercados, atrás de alimentação, nas farmácias, e nós atendemos a todos esses pontos, e nós conseguimos manter os atendimentos a esses pontos de atendimento, né, para que eles mantivessem as suas operações. E agora, a gente já vê um cenário de retomada, os shopping centers já estão reabrindo pouco a pouco em alguns municípios, né, na grande maioria dos municípios do território nacional. Então, já há uma retomada, já há uma mudança nesse cenário, a coisa já vem dentro de uma certa normalidade, se a gente pode dizer assim, mesmo dentro desse cenário de pandemia, e a gente conseguiu manter os nossos atendimentos. Acho que esse é um ponto central e eu gosto de destacar, porque a gente não interrompeu nenhuma das nossas operações nas nossas 31 operações que nós temos ativas no território nacional. Quero saber também da questão, dando sequência a esse tema, né, a questão dos desafios diários, no caso com varejo, né, diante dessa nova realidade aí.
que a gente pode dizer, até questão de aprendizados, como é que vocês enxergam e quais são aí os caminhos, quais são os desafios que vocês têm a partir desse momento? Acho que o grande desafio, e aí não vejo só para a área do segmento de transporte de valores ou para o varejo especificamente, é aprender a lidar com esse novo normal. Acho que todos nós estamos nesse momento de aprendizado, né, dessa nova caminhada, enfim. O que eu tenho como intuição e como talvez um desejo meu interno, né, é de continuar crescendo como empresa, continuar prestando um serviço de qualidade e sempre buscando alternativas de inovação no nosso segmento. A gente tem esse viés de inovação, né, dentro da TB Forte, muito forte, muito arraigado nas nossas operações. Então, a gente entende que há um caminho muito próspero para frente, né? A empresa vai continuar crescendo, eu tenho certeza disso, e tenho certeza que vamos continuar apresentando soluções de inovação para o mercado. Uhum. E falando nessa questão de inovação, como é que vocês visualizam o futuro do negócio que vocês estão inseridos? Como é que vocês enxergam aí esse futuro? O futuro como eu já havia te dito, né? Eu acho que ele tem toda essa perspectiva de mudança do cenário, né? Dentro desse novo normal, né? A gente mas o que eu estou falando, até a questão assim, tirando o novo normal, como é que vocês enxergam, acho que até antes do novo normal, né? Como é que vocês enxergam o trabalho com numerários, enfim, porque o mundo está caminhando aí por mudanças diárias, né, nesse segmento. Eu entendo o que você está falando, de verdade, há muita especulação nesse sentido do ciclo de numerário, né? Mas a gente não pode esquecer que dentro do nosso país, boa parte da economia ainda é uma economia informal. Então, a circulação do numerário, ela é muito forte, ela vai ficar muito presente por muitos anos. Eu já ouvi outras teorias, outras explicações, outras teses, mas eu acredito muito nesses meus mais de 20 anos de experiência no segmento de transporte de valores, por tudo que eu já ouvi falar durante todos esses anos, que o dinheiro vai ficar por aí por muitos anos. Então, a gente ainda tem muito a avançar na questão do ciclo de numerário. É lógico, ele vai se otimizar, os meios de pagamento eletrônico vão crescer, mas a gente vai ter muito forte ainda a circulação do papel moeda dentro do cenário nacional. Uhum. Até porque o Brasil também é gigante, né? Que a gente, quando vai falar qualquer coisa, a gente relaciona só os grandes centros, né? São Paulo, Rio, o Sul, só que existe uma grande parte ainda do país que tem muito ainda a ser trabalhado, né? Em vários sentidos aí. Exato. Talvez a gente caminhe para soluções personalizadas, né, algo mais específico para cada modelo de negócio, para cada modelo de cliente, até de varejo, mas a coisa vai caminhar dessa forma. Eu acho que o numerário ainda é muito forte, né, dentro do país. Entendi. Perfeito. E qual que é o balanço para a gente fechar a nossa conversa, né? Qual que é o balanço que você pode fazer sobre o atual momento? Assim, eu acho que é melhor a gente falar do antes, durante a pandemia e do depois. Qual que é o balanço que você faz desses momentos aí que a gente está passando, antes, durante e depois da pandemia? Bom, eu acho que o antes já sinalizava, né? Eu falei para você de um crescimento vertiginoso que nós tivemos entre os anos de 2017 e 2019, praticamente dobrando de tamanho como empresa, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente deve continuar crescendo. A gente cresceu na pandemia, né? Aumentamos uma base operacional em meio à pandemia. A gente deve continuar crescendo nos próximos anos. E a minha esperança é que a gente continue aumentando o nosso share hoje no atendimento para o varejo. Hoje a gente deve ter aí cerca de 15% a 20% do varejo dentro do market share, e a gente deve avançar muito dentro desse cenário. Então, acho que a TB Forte tem um caminho longo a percorrer aí e a trilhar junto com o varejo, crescendo junto com o varejo, impulsionando todo esse crescimento conjunto. É isso que eu vejo como futuro. Maravilha. Perfeito, Andrade.
A gente já está encerrando. Por um acaso, tem algum ponto aí que você acha interessante da gente abordar, que de repente a gente não falou até agora? Olha, eu acho que totalmente fora do contexto do que a gente vem conversando aqui, muito mais ligado a uma área de negócio, eu acho que a gente está vivendo um momento único de poder reforçar as nossas relações humanas, de olhar para dentro de casa das pessoas, e isso a TB Forte fez com muito carinho. Olhar para dentro de casa, olhar para os seus colaboradores, cuidar das suas pessoas. Essa foi talvez tenha sido um grande momento para a gente poder realmente dar valor a essas questões, né, dar valor às nossas pessoas, porque cuidando das nossas pessoas, elas vão cuidar dos nossos processos. Então, isso tem sido uma tônica muito forte da nossa gestão, né? E eu acho que o momento requer essa empatia, né, social e que, de uma certa forma, se expanda para toda a sociedade e que as pessoas tenham um olhar mais cuidadoso com o outro, com o próximo. Acho que isso fica como uma mensagem minha, do Andrade, para esse cenário, para esse momento. Perfeito. Uma coisa está totalmente interligada com a outra, né? Reflete nos resultados das empresas, enfim. Sim. Né? Ainda dependemos das pessoas, graças a Deus. Que bom, né? Perfeito, Andrade, muito obrigada. Muito obrigada aqui de Eu te agradeço a atenção, Nathalie, e a oportunidade de você ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais da TB Forte. Maravilha, muito obrigada.